Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o programa Pai Eterno aqui na tela das bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno, e ter a sua companhia comigo nesta manhã. Santo Agostinho nos ajuda para refletirmos no início do nosso programa de hoje. Ele diz o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. É bonito de se ver a confiança de cada devoto do Divino Pai Eterno. É uma fé que permanece firme, mesmo diante das dificuldades. A nossa gratidão a todos que fazem parte dessa família de amor e com muita fé e confiança colaboram mensalmente com a Associação Filhos do Pai Eterno, na oração, na perseverança, rezando por esta obra. Além da TV Pai Eterno, que tem uma programação que edifica espiritualmente, e dos meios de comunicação que nos aproximam da vontade divina, a AFIP leva o amor do Pai Eterno a milhares de pessoas e ajuda também outras obras sociais. E nós só podemos realizar esse lindo trabalho de evangelização graças às bênçãos do Pai e a você, que está unido a nós como um devoto evangelizador. Você que ainda não evangeliza conosco, você que ainda não integra esta família de amor, eu lhe convido agora a pegar o seu telefone e a ligar para nós para tomar a decisão que faz a diferença. Seja filho amado do Pai Eterno na família dos filhos do Pai Eterno. Ligue no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar aí para sua casa a carta mensal do Padre Robson. E você pode manter a sua doação em dia pelo código que aparece aqui no seu televisor. É só abrir a câmera do seu celular e apontar para esse código e aguardar um pouquinho. Ele vai te levar para a página de doações do nosso portal. Lá você vai ter duas formas de contribuição: o boleto bancário e o PayPal. As duas formas são seguras e garantem a sua contribuição caso você prefira realizar uma transferência bancária. Os números das contas da AFIP estão aparecendo aqui na parte inferior da sua tela. Você pode optar pelo banco da sua preferência: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou pelo Santander. Ou ainda pelo nosso portal, paieterno.com. Você tem acesso a todos esses dados facilmente. O nosso muito obrigado a você, devoto, associado à AFIP. Hoje é dia 19 de maio e teremos aqui no programa Pai Eterno o Evangelho do dia, em que Jesus afirma que é bom que Ele vá para enviar sobre nós o Paráclito. No Santo do Dia nós vamos conhecer a vida de Santo Ivo, sacerdote e advogado dos pobres. No Santo Café nós vamos falar com o Padre Marcelo Carlos Silva, superior provincial dos Sacramentinos, da província Brasil, Chile e Argentina, para falar sobre a sua experiência de cura do coronavírus, a superação. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Vamos rezar por todos os enfermos e os seus cuidadores. E como não poderia faltar, rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo ao nosso programa, que está só começando. Vamos acolher também a Vanessa Lobo, que está ligadinha nas nossas redes sociais. Vanessa, que Deus abençoe você, um programa abençoado para todos nós. Amém, Padre Wellington. Deus abençoe você também, querido devoto, querida devota, que está sempre sintonizado aqui conosco. Hoje o post do programa traz um senhor rezando, com a máscara, bem protegido. E hoje, para falar desse tema, que nós vamos falar sobre superação e um testemunho lindo de uma pessoa que foi curada do coronavírus. Você pode enviar para nós a sua intenção ou a sua dúvida. Basta acessar as nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Estou aqui a postos esperando por você.
Tá certo, e agora a gente vai rezar, porque rezar sempre nos ajuda a manter a sintonia com a vontade do Pai. Vamos juntos colocar no coração de Deus a nossa vida, a nossa história, tudo o que somos e temos diante do Senhor. Vamos apresentar a Ele os nossos pedidos e agradecimentos e nesse momento da oração, lembrarmos da intercessão de Nossa Senhora. Nós estamos vivendo o mês de maio, onde a devoção a Maria é sempre lembrada por todos nós. Então vamos rezar com o Papa Francisco esta oração que ele pediu que toda a igreja fizesse nesse mês. Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos com espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós que resplandeceis sobre o nosso caminho, como sinal de salvação e de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Vamos colocar diante do Espírito Santo a nossa disposição em compreender a palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulos 16, versículo de 5 a 11. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isto, vossos corações se encheram de tristeza. Mas eu vos digo a verdade, é conveniente para vós que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, vai convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao julgamento. Quanto ao pecado, porque não creem em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quanto ao julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos apresenta um entendimento mais profundo da realidade da ascensão do Senhor. Jesus observa sobre os discípulos: porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza, mas que é bom para vós que eu vá. Jesus precisa voltar para o Pai. No entanto, ele ainda permanece conosco. Como ele pode ir e ao mesmo tempo permanecer? Este mistério foi explicado pelo Papa Emérito Bento XVI, dizendo o seguinte: dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós, mas que agora, graças ao seu ser com o Pai, está próximo de cada um de nós para sempre. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A sua vitória sobre a morte nos deu a vida, que a morte nunca poderá destruir, a sua vida. Sua ressurreição é uma confirmação de que o espiritual é real. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá diminuir nossa esperança. O mundo imperfeito no qual vivemos, um mundo onde os inocentes sofrem, pode nos levar ao pessimismo muitas vezes,
principalmente diante da realidade que passamos. Mas Jesus Cristo nos transforma em eternos otimistas. A presença viva de nosso Senhor em nossa comunidade, em nossas famílias, naqueles aspectos de nossa sociedade que podem corretamente ser chamados cristãos, nos dá uma razão para ter esperança. A presença viva de nosso Senhor em cada um de nós nos dá alegria. Não importa quão alta seja a barreira de negatividade que a mídia se deleita em apresentar. Os pontos positivos do mundo pesam mais de longe do que os pontos negativos. Pois Jesus Cristo subiu aos céus. Ele ascendeu, mas não nos deixou. Que nós possamos manter-nos sintonizados com a vontade do Senhor. Que nós estejamos abertos a receber o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. Vamos agora rezar e conhecer um pouco mais do Santo do Dia. Neste dia 19 de maio, dia de Santo Ivo, sacerdote e advogado dos pobres. Nasceu em 17 de outubro de 1253, na França. Era de família da pequena nobreza, com educação apurada e cristã. Com 14 anos, na Universidade de Paris, estudou teologia e foi aluno de Santo Tomás de Aquino. Em 1824, foi ordenado sacerdote, a convite de seu bispo, continuando a trabalhar como advogado e juiz. Obteve o título de advogado dos pobres, por sua intransigente defesa dos menos favorecidos, construindo até um hospital onde ajudava a cuidar dos doentes pessoalmente, pois era um frade franciscano. Gostava de passar a noite em vigília, alimentando-se apenas de pão e água. Essas noites ele passava em estudo e orações, mas também saía à procura dos mais necessitados para pregar, orientar, ajudar com seu dinheiro os mais pobres. Com isso, Ivo conseguiu o respeito e a admiração de todos. Santo Ivo morreu aos 50 anos, de causas naturais, em 19 de maio de 1303. Está sepultado na Catedral de Tréguier, onde é objeto da devoção dos fiéis até os dias de hoje. Foi canonizado no ano de 1347 pelo Papa Clemente VI. No Brasil existe uma relíquia de Santo Ivo doada para o bispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela está na capela em honra ao santo, na cripta do Santuário da Medianeira de Todas as Graças. Com o altar inaugurado em maio de 1986, local de peregrinação de muitos fiéis e de muitos advogados do Brasil. Ele é o patrono dos advogados. Vamos juntos rezar pedindo a intercessão de Santo Ivo. Ó glorioso Santo Ivo, assisti, iluminai e fortalecei a classe jurídica, os nossos juízes e advogados, para que nos seus ensinamentos e decisões jamais se afastem da equidade e da retidão. Olhai também para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes. Exercei junto ao trono de Deus vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso patrocínio. Amém. Santo Ivo, rogai por nós. Agora, Vanessa, chegou o momento de registrarmos a participação dos fiéis devotos que já estão ligadinhos no nosso programa. Lembrando que terça-feira, dia de programa ao vivo aqui na TV Pai Eterno. É isso mesmo, padre. Temos aqui a Marli Moura, que pede oração pela sua vizinha, que sofreu um acidente, pedindo restabelecimento da sua saúde. Que as bênçãos do Pai Eterno sejam derramadas nesta manhã sobre a Raíssa.
A Marta Machado, que é de Paulínia, da cidade de Paulínia, diz que adora o programa e se sente muito abençoada com esta programação. Ela pede oração por todos que contraíram o coronavírus e pede que o Pai Eterno tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas. A Joana Bailone também diz que assiste diariamente a TV Pai Eterno, está sempre sintonizada conosco. Temos aqui ainda a Fátima Costa, que parabeniza pelo tema do programa de hoje, por abordarmos o coronavírus com essa maneira de superação, de que vamos passar por essa crise com muita esperança, com muita fé e sairemos vitoriosos. Com a graça de Deus, todos nós esperamos isso. No último sábado, a Diocese de São Luís dos Montes Belos, em Goiás, recebeu o seu quarto bispo, Dom Lindomar Rocha Mota. A posse foi dada por Dom Carmelo Scampa, que dirigiu a Diocese nos últimos 17 anos. A solenidade foi a primeira no Brasil realizada nesse período de pandemia e seguiu todas as orientações das autoridades sanitárias, bem como o uso de máscaras e o distanciamento. A celebração foi transmitida pela internet direto da Catedral de São Luís Gonzaga. Todos nós goianos acolhemos de coração aberto Dom Lindomar, que vem do estado de Minas Gerais. Nossos parabéns e que o Pai Eterno guie o Senhor nesta nova missão. Agora a gente vai acompanhar um pouco do trabalho da Pastoral da Comunicação em Uberlândia, Minas Gerais, durante este período de isolamento social. Vamos conferir na reportagem. Wilker, o que todo mundo já sabe é que por conta da pandemia do coronavírus, o brasileiro teve que se adaptar para viver neste regime de isolamento social. E para os cristãos, os meios de comunicação têm sido uma forma para que celebrações litúrgicas, orações e a mensagem do Evangelho chegue como alimento de fé para aqueles que creem. Em Uberlândia, Minas Gerais, os comunicadores da PASCOM, Pastoral da Comunicação, têm intensificado a presença nas redes sociais para ajudar com que a igreja se mantenha próxima da comunidade neste momento de pandemia. Temos seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde em relação às nossas missas e os nossos eventos das pastorais e movimentos aqui em nossas paróquias. Por isso, os agentes PASCOM têm se prontificado dia a dia a cada um desses momentos a transmitir, levar a palavra de Deus nesse momento tão difícil em que nós estamos sendo conturbados com tantas notícias ruins, não é mesmo? Isso faz do nosso trabalho ainda mais importante, é o anúncio da boa nova do Cristo Jesus que veio, morreu e ressuscitou. Mas não é só lá. Em todo o Brasil, os agentes da PASCOM estão empenhados para levar a boa nova de Jesus aos lares cristãos de todo o país. E fica o convite. Seja um comunicador por excelência, apoie o trabalho da PASCOM em todo o Brasil, reze pelos pasconeiros e, claro, seja um divulgador. E, além de tudo, faça parte da nossa audiência, nos assista, acompanhe os trabalhos e compartilhe com todos os seus queridos familiares para que a boa nova de Jesus Cristo possa entrar em seu lar e, se possível, fique em casa. Muito bom se reinventar para acolher a todos, principalmente neste período, né, Wilker? Tá certo, muito obrigado a Daiane por essa notícia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o Santo Café. Hoje a gente vai falar sobre os curados do coronavírus. Esse exemplo bonito de superação que vai ser partilhado pelo padre Marcelo Carlos Silva, provincial dos Sacramentinos na província do Brasil, Chile e Argentina. Na volta do intervalo tem esse quadro que espera por você. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, momento especial que você espera para que juntos nós possamos tomar o nosso Santo Café. E hoje o nosso Santo Café tem um tema muito interessante diante do momento que nós estamos vivendo. Tem muita gente falando do número de pessoas que estão sofrendo com o coronavírus, de muitas pessoas que estão passando por essa pandemia. E eu gostaria de hoje acolher aqui para falar conosco da sua experiência o padre Marcelo Carlos Silva. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de superação, sobre os curados do coronavírus. E de um modo especial, o padre Marcelo, ele é reitor do Santuário de Adoração Perpétua da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre, bem-vindo. Obrigado, meu caro. Bom dia. Bom dia. O senhor também é superior provincial dos Sacramentinos de uma província bem grande, né? Exatamente. Nós não somos muitos religiosos, mas a província é bem grande, o território Brasil, Argentina e Chile. Certo. Hoje são quantos religiosos? Nós somos em torno de 40 sacramentinos nesses 3 países. Na verdade, o nosso grupo, né, era a província do Brasil, Nordeste e Sudeste, e os sacramentinos na Argentina e no Chile diminuíram, né, tal ponto de não dar para sustentar mais o lugar da província. E aí se uniram a nós, o grupinho de lá. Certo. Padre, o senhor trabalha também numa igreja bem importante para Belo Horizonte, né? Fala um pouquinho aí desse lugar onde o senhor atua pastoralmente. Bem, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ela está no coração de Belo Horizonte. Quando aqui ainda era a Vila Curral del Rei, começava-se uma paróquia chamada Nossa Senhora da Boa Viagem. Primeiro uma capelinha, cuja imagem vinda de Portugal no século XVIII, em 1700 e alguma coisinha. E aí, nesse período, se formou a devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem na Fazenda Curral del Rei, e o vilarejo começou a desenvolver ao redor dessa capelinha, que virou uma matriz, que virou uma paróquia. E assim começava Belo Horizonte no final do século XIX, tendo a vila como seu grande centro. E dessa paróquia, nós temos hoje a 3ª construção arquitetônica, o neogótico, né, que é a igreja atual, onde além de ter sido a Catedral Provisória de Belo Horizonte, desde 1900 e pouquinho, até recente aí com Dom Valmor, e sendo em 1936 também consagrada como Santuário Perpétuo da Santíssima Eucaristia. Certo. Padre, e há quanto tempo o senhor trabalha aí na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem? Olha, como pároco e reitor, há uns 8 anos, nós somos uma comunidade religiosa de 4, às vezes 5, 6 religiosos, e eu estou ali como padre, então, há 8 anos, né? Nesse período aí agora como provincial, preparando os novos religiosos para que a gente possa também alargar esse serviço e passar a bola para frente. Certo. O padre, o senhor é mineiro? Isso, do interior de Minas, Manhuaçu, Zona da Mata de Minas. Sim. Isso. E o senhor teve... Sim, pode falar? Inclusive tem redentoristas de lá da minha região, aí na província de Minas, Espírito Santo, né? Sim, e também aqui em Goiás, o padre Geraldo Magela também é de Manhuaçu. Olha só, tá vendo? Um abraço para meu conterrâneo. Tá certo. Padre, o senhor passou por uma experiência um tanto quanto difícil para o momento que a humanidade está vivendo. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi passar por essa situação do coronavírus. Como provincial, eu acabo tendo que viajar muito. E provavelmente no contexto de março, quando eu fiz a última viagem, passando aí por um aeroporto, enfim, a região do Brasil, vindo do Nordeste, logo em seguida o isolamento social, como todo mundo.
né? Isso era mais ou menos aí 17 de março. Então, provavelmente eu fui contaminado ali naquele período, ao que indica o teste que fiz, né? Do coronavírus. E a gente estava vivendo uma situação aqui na comunidade sacramentina, onde eu resido também ao pré-noviciado, e nós temos lá 10 jovens formandos, e 2 deles já estavam isolados nos quartos, se tratando dos sintomas do coronavírus, sem ainda teste diagnóstico, porque, né, os médicos só faziam teste em casos graves, como infelizmente está acontecendo pelo Brasil afora. Mas, de qualquer forma, era obrigado isolamento social total, porque a nossa comunidade tem padres idosos também e requer um cuidado para não ter aí o perigo daqueles que estão do grupo de risco também. E aí eu resolvi fazer o teste junto deles, para eu poder ir celebrar os votos perpétuos de 6 sacramentinos lá em Caratinga, que é no leste de Minas. Mesmo que fosse uma celebração interna de portas fechadas, seria de 26 de abril essa celebração. E aí, para minha surpresa, quando eu quis fazer o teste para saber se eu já havia sido contaminado ou não, né, isso é possível fazer hoje, eu descobri que havia sido contaminado pelo coronavírus e que não tinha tido nenhum sintoma. E, graças a Deus, eu estava sem perigo de contágio e também sem nenhuma manifestação de sintomas, né? E aguardava o resultado dos outros 2 jovens que estavam isolados nos quartos, e, para minha surpresa, os testes chegaram, deu negativo, e aí eu fui trabalhar com a comunidade, né, a notícia, e aprender a lidar. E como é que foi conviver aí com os meninos? O que é que os meninos sentiam aí, que residem com o senhor? Sim, esses 2 jovens, isso foi na véspera da Semana Santa. Um começou com dor de cabeça, dor de garganta, febre e tosse, né? Ou seja, são 3 sintomas do coronavírus. Então ele já ficou no isolamento, e 2 dias depois um outro com garganta doendo, tosse e, além de febre, ele começou a ter falta de ar, ou seja, o 4º sintoma também do coronavírus. De forma que nós encaminhamos imediatamente os 2 para o pronto atendimento, né, da saúde pública, preparada para atender esses casos, e eles, né, deram as orientações. Esse jovem estava mais debilitado, teve que ficar algumas horas de observação tomando soro, e tiveram que voltar para casa com um documento assinado de que eles se comprometiam em ficar isolados para evitar, se fosse o caso do coronavírus, do contágio às pessoas. E esses dias foram se passando até que nós conseguimos finalmente pagar os testes, o que também não era tão simples e fácil naquele contexto, mesmo pagando. E, enquanto isso, eles foram se recuperando desses sintomas. Esse jovem que chegou a ter falta de ar, ele teve uma piora depois, teve que voltar a um hospital, e, graças a Deus, as coisas foram se ajeitando e os sintomas passando. E assim que o meu teste chegou e deu positivo, eu levei um susto muito grande. E o médico que me atendia, ele dizia: padre, provavelmente você que transmitiu para os 2 jovens aí na casa. Então tome muito cuidado, porque o vírus ele está circulando na comunidade. E ele já sabia, o médico, dos idosos e de um padre que tem diabetes crônica, então era delicado o quadro. Foram 24 horas de espera, porque os testes dos 2 jovens, eles atrasaram os resultados. E aí acho que a pior coisa, embora eu não representasse mais perigo algum, nem de transmissão e nem de ter sintomas, porque já havia passado o ciclo do contágio, eu então era do grupo agora dos assintomáticos, que tinha, que tinha os anticorpos, né? A defesa, o que eles chamam de passaporte, né? da imunidade, embora hoje também esse conceito seja questionado.
E acho que a pior coisa é a experiência de pensar que você contamine alguém e que alguém possa morrer com esse contágio. Isso é assustador, realmente, a experiência de você se ver contaminado, ainda que já tenha sido curado, mas que você possa ter passado isso para alguém e alguém desenvolver uma doença crônica e até vir a morrer, assusta muito. Então, para mim, inclusive eu sou psicólogo também, a minha experiência foi pensar muito nos efeitos traumáticos de lidar com esse cenário fantasmático que a gente fala, né? Esse cenário sem controle, em que você pode fazer pouca coisa, e uma delas é o isolamento social, máscara, enfim, higiene e tudo mais. E assim, graças a Deus, o teste dos dois os testes chegaram um dia depois e eram negativos, por mais irônico que seja. Eu, que não esperava, tive o teste positivo e eles o teste negativo. Os testes negativos, ou seja, eles tiveram uma outra gripe, que não era o coronavírus, embora tenham passado pela dor e o sofrimento de 15 dias de isolamento e prisão dentro do quarto, com medidas rigorosas de contato para alimentação e tudo mais. É um aprendizado esse tempo, viu, meu caro? Padre, o senhor disse também que tem essa experiência com a psicologia. E muita gente, diante dessa situação da pandemia, privados de poderem ter a mobilidade social, a convivência normal nas cidades, nas paróquias, nas comunidades, estão vivendo um tempo de medo e de ansiedade. Como é que as pessoas podem trabalhar essas duas realidades em busca da superação, tanto do medo como da ansiedade? Bem, uma coisa que eu tenho percebido muito grande é que existem 3 caminhos diante da pandemia no coronavírus. Um caminho é o da negação. Isso é só uma gripezinha, isso não é isso tudo, não tem esse perigo. Ou seja, a postura da negação, ela existe no comportamento humano quando ele não suporta a dor, a verdade daquilo que está diante dele, e ele constrói uma falsa verdade, minimizando a realidade que está diante da pessoa. Então, a negação é um mecanismo de defesa. Tem muita gente que está vivendo aí na negação, né? Que está pela rua fora, para um monte de práticas contrárias ao isolamento social. A outra postura está no outro extremo do convívio social. É o medo paralisante, é aquela pessoa que desenvolve medos tão grandes que ele não consegue tocar a vida, que ele se paralisa. Seria o pânico, que muita gente também tem vivido, a perda do sono, a crise do choro de uma hora para outra sem ter um porquê nem para quê. Então, esse outro extremo da negação, o do medo paralisante, né, da fobia, precisa ser cuidado, porque isso também é doença, né? E se a outra doença da negação ela é da indiferença social, que pode trazer o contágio e a morte para alguns, esse também adoece, porque podemos desenvolver outras enfermidades. E a terceira via é exatamente a via mais saudável, é a via de enfrentar o problema. Ele existe, o coronavírus não é uma gripezinha, o coronavírus não é uma gripe comum, pode contaminar, pode até matar, e o sistema de saúde não comporta. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos afastar socialmente uns dos outros dentro da possibilidade de cada um, para que cada um cuide da vida. Então, nesse momento, essa via de autopreservação e do próximo é trabalhar com os conteúdos internos, né? Os medos, ansiedades, angústias, tentando ter ritmos e rotinas possíveis dentro da vida doméstica, para quem está no isolamento social, na vida do profissional, ou seja, cultivar outros hábitos da vida cotidiana que está tão reduzida a uma vida muito mais caseira. Nesse sentido, a via do falar é sempre uma via mais saudável, né? Porque, como diz Lacan, o maior problema é aquele que não está posto na palavra. E quando a gente aposta na palavra, olha a origem do cristianismo, o verbo se fez carne. Então nós somos uma religião da palavra, você está aí no Divino Pai Eterno evangelizando, usando da palavra como um veículo de comunicação, com um cafezinho aí do seu lado, ou seja,
a palavra salva, e disso, nesse momento, nós devemos acreditar mais ainda. Agora, padre, nesse tempo de isolamento social, como é que a fé e a espiritualidade nos ajudam na superação dessas realidades tão negativas que nos chegam através de noticiários, através de números, através de situações que, de tamanha negatividade, nós vamos absorvendo isso e acabamos, como o senhor bem disse, ficando doentes, né? Sim, sim. Olha, é uma ótima pergunta, porque inclusive eu escrevi há umas semanas atrás aqui para o site da Arquidiocese de Belo Horizonte exatamente esse tema, sobre o lugar da fé e da espiritualidade em tempos de isolamento social, em tempos de fechamento do contato pessoal da igreja com os fiéis. Exatamente a espiritualidade tem a ver com aquilo que move as pessoas. Como o combustível de um carro, nós não o vemos, mas ele move o carro. A espiritualidade é o nosso combustível. Tem a espiritualidade sacramentina, eucarística, tem a espiritualidade redentorista e assim tantas espiritualidades para traduzirem o cristianismo. Então, uma espiritualidade move as pessoas. Sendo ela uma espiritualidade integradora e integrante, ela ajuda naturalmente uma das dimensões muito importantes da vida do ser humano, a dimensão espiritual da vida pessoal de cada um e eclesial, independente da crença e da igreja e religião. Então, a fé e a espiritualidade nos ajudam a consolar, a fortalecer, a ter esperança, a acreditar, ter fé em Deus, e não só fé em Deus, fé na vida, fé no ser humano, na humanidade, que vai superar essa pandemia, como superamos a humanidade, a última, um século atrás, com a gripe espanhola, onde morreram milhões de pessoas, e a gente vivia como se isso não tivesse existido. É impressionante, se você for pensar, há 100 anos atrás, a humanidade passou por uma pandemia infinitamente pior do que essa. Dizem que 1/3 da humanidade foi banida pelo vírus, milhões de pessoas morreram. E de repente, olha só, a humanidade vivia 10 décadas depois como se isso nunca tivesse existido. A negação, tá vendo? A gente não pensa assim, avós, bisavós nossos tiveram contato com essa história, com essa realidade. Então, um ciclo que se repete 100 anos depois e numa condição de muito menos morte e contágio, diferente de 100 anos atrás por causa do avanço científico. Ou seja, essa fé na humanidade, essa esperança que nos move para dias melhores. Contudo, não querendo voltar ao normal, porque o normal também antes da pandemia tinha muitas outras pandemias, né? Da violência, do isolamento, do individualismo, muitos outros problemas também sociais e humanos haviam antes da pandemia. Então, esse voltar ao normal que sai da boca de muitos, na verdade, deveria ser, a meu ver, assim, queiramos voltar à melhor versão de nós mesmos, quando tudo isso passar, aquilo que cada um der conta de ser e fazer. É muito importante, eu acho que essa sua palavra, essa última palavra, para nós é um estímulo, né? Voltar à melhor versão de nós mesmos, porque voltar ao que éramos antes seria talvez, de fato, regredir e pensar que nós não crescemos com essa situação que vivemos. E diante disso, padre, eu queria que o senhor dissesse, diante de tudo isso, qual que é a maior lição que o cristão, que a humanidade deve tirar dessa realidade? O que a gente precisa aprender diante disso tudo? Meu caro, eu acho que uma das coisas vem do nosso tempo litúrgico. A Páscoa nos diz que a vida vence a morte. Essa verdade maior da nossa fé que nos faz todo dia ficar de pé como cristãos. Se Cristo venceu a morte e com Ele nós vencemos também a morte nesta vida. A morte no sentido daquilo que nos põe, prostrados na existência, com aquilo que nos tira a esperança, daquilo que nos tira o sossego, a paz de espírito. Então, essa força potente do ressuscitado, ela caminha conosco, como também caminhou na igreja primitiva, e lá fora os discípulos tinham perseguição, morte, ameaça, e, no entanto, o ressuscitado estava lá, com os primeiros cristãos formando comunidade, para além dos medos e portas fechadas e tudo mais. Então, quem fica buscando uma religião mágica,
em que pensa assim, mas se é Páscoa, se Jesus ressuscitou, por que está tendo tanta morte, tanto sofrimento? Aí eu dizia, na primeira semana da Páscoa, você acha que a origem do cristianismo foi diferente? Fora das casas dos cristãos só aumentava a violência, a morte e a perseguição. No entanto, o ressuscitado caminhava com eles. Então, a experiência de ressurreição não é um pozinho mágico que torna a humanidade toda ressuscitada. É um modo de ser e agir e crer de cada um e em comunidade que vai transformando ao seu redor, dentro das possibilidades e abertura do outro, a vida. Então, é com esse espírito de ressuscitado, ainda que lá fora haja uma tempestade, a pandemia, que nós devemos viver como criaturas novas. E essa ressurreição hoje, ela passa pela vida doméstica, sabe? Pelo cafezinho que a gente vai tomando em casa com o irmão, com a irmã, pelos serviços domésticos, pelo fazer juntos, pelo compartilhar a vida, porque dentro de casa tinha muita morte também nos tempos de liberdade. E agora temos a possibilidade de ressuscitar um pouco mais a família, a igreja doméstica, com pequenos gestos da espiritualidade do cotidiano. Tá certo. Padre Marcelo Carlos Silva, de fato é muito agradável ouvi-lo, muito bom poder ter esse testemunho do senhor aqui para os nossos telespectadores, para nós. Eu acho que, de fato, Deus permite que esses exemplos, como o do senhor, nos alcancem, para que a gente possa superar com maior tranquilidade, serenidade e fé momentos como esse que estamos vivendo. Muito obrigado. Fica o convite, para o senhor vir, quando tudo isso passar aqui, a TV Pai Eterno, nos visitar e tomar o Santo Café conosco. Amém. Olha só, um testemunho aí do Divino Pai Eterno. Lá em Manhuaçu, na minha paróquia, eu tenho uma prima que todo ano ela coordena um grupo de peregrinos e vão de ônibus aí para o Pai Eterno. Olha, a minha mãe já fez essa viagem e eu, se Deus quiser, tenho muita vontade de conhecer. Quando teve um encontro de reitores aí, eu desejaria estar, mas como provincial não pude por conta dessa minha agenda. Mas com certeza é um santuário que eu tenho muita vontade de conhecer. Padre Marcelo, como é que é o nome da mãe? A minha mãe é Yolanda de Souza e Silva. Que Deus abençoe então a dona Yolanda pelo filho e pela oportunidade também de partilhar dessa devoção. Padre, obrigado, Amém. Fica com Deus, muita força e perseverança. Para vocês também aí com Santo Café. Amém. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, a você que está sempre sintonizado aqui na TV das Bênçãos do Pai. Nesse momento, Vanessa, vamos interagir com os nossos devotos, os irmãos e irmãs que deixaram sua mensagem nas redes sociais. Padre, temos aqui o Nilton Nogueira, que pede oração pela sua saúde, também pelo seu trabalho. A Ana Rodrigues Oliveira, de Itapetininga, no estado de São Paulo. Também a Terezinha Martins diz que está sintonizada, assistindo o nosso programa nesse momento. Teresina de Abreu e a Maria de Carvalho diz que ama a TV Pai Eterno e adora estar sempre na nossa programação. Tá certo. E nesse momento que a gente está interagindo com o devoto, nós vamos acolher uma ligação de uma devota que está em sintonia conosco. Bom dia, Márcia Maria Cerqueira, de Itapetininga, São Paulo. Bom dia, sua bênção, padre. Deus abençoe, Márcia. Fala de onde, minha filha? De Itapetininga, São Paulo. Certo. Itapetininga fica perto de onde? Fica perto de Sorocaba. Perto de Sorocaba. E você está em casa, está no trabalho, está onde? Eu estou em casa.
Está em casa, está guardando a quarentena? Oh, como não, padre? E qual que é o motivo pelo qual a gente vai rezar hoje? Olha, eu queria agradecer pela minha vida, pela vida dos meus filhos, meus netos, meu esposo, pelas graças alcançadas. Certo. Márcia, você faz parte da família Filhos do Pai Eterno já há um bom tempo, né? Isso, desde 2008, padre. Que bênção. Muito obrigado, Márcia, pela sua fidelidade. Muito obrigado pela sua sempre sintonia conosco, rezando por essa obra. Você acompanha as missas de Trindade? Oi? Você acompanha a nossa programação, as missas? Acompanho sempre, mais pela Rede Vida, padre, porque a Rede Pai Eterno é muito difícil da gente conseguir localizar aqui, sabe? Mas logo, logo vai chegar aí na sua casa, pode ter certeza, Isso, tá bom? Mas da Rede Vida a gente acompanha sempre, as missas, as novenas, tudo. Tá certo. Então deixa o Padre dar uma bênção para você. Pai eterno, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, nós os pedimos uma bênção especial pela vida da Márcia, para que ela receba toda a graça necessária para a sua vida. Vai com a tua mão poderosa sobre ela, favorecendo-a em todas as suas necessidades, olhando pelos membros de sua família, a fim de que eles se sintam revestidos da vossa graça, da vossa misericórdia. Pai de amor e de bondade, nós os pedimos também, concede a saúde e a felicidade a essa filha muito amada, que mantém-se fiel a esta obra de evangelização, na oração, na fidelidade. Amém. Márcia, fica com Deus. Amém. Sua bênção, padre. Deus abençoe, tudo de bom para você. Amém, padre. Nesse momento agora vamos pedir a bênção para todos os enfermos, rezando, pedindo a bênção da saúde. Coloque aquele enfermo, enferma, que você sabe que precisa dessa oração. Nós rezamos também por todos aqueles que são atingidos por essa pandemia do coronavírus. Quantas pessoas estão nas filas dos hospitais, precisando de um atendimento, precisando de um bom remédio, que o Senhor seja o médico e o remédio para curar toda e qualquer enfermidade. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo bem e curastes os doentes e que enviastes ao mundo vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós os suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino esses vossos servos doentes. Curai as suas feridas, alcançai com a vossa misericórdia as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Momento de apresentarmos mais intenções nesse instante do nosso programa. Padre, hoje tem aqui a Maria, que pede por toda a sua família e agradece ao Pai Eterno as bênçãos, a Ivone, que pede por ela e pelo seu filho César, e a Zélia, que pede pelo seu casamento. Tá certo, vamos consagrar e nesse gesto colocar a sua intenção aos pés do Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós
nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Vamos agora pedir esta bênção de um modo muito especial e carinhoso por você que acompanha a nossa programação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e do glorioso São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado por você que reza por esta obra de evangelização, que está unido a nós na fidelidade sempre cotidiana dessa programação. Até que a gente se veja de novo, uma chuva serena de graça venha sobre as suas necessidades, a sua vida e a vida da sua família. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Até o próximo programa Pai Eterno. Até o nosso próximo encontro, aqui na TV das Bênçãos do Pai.